Oi, gente! Gostaram da minha entrada triunfal? Hoje vamos falar de algo que tem tudo a ver com força, assim como super-heróis! Hoje nós vamos falar de interações moleculares. E aí, gostaram da Super Kimi? Mas agora vamos ao que interessa, o assunto do dia. Mas para isso eu vou precisar da ajuda de um amigo meu. O que posso ajudar? Onde estão os bandidos e malfeitores que estão tumultuando a nossa cidade? Hoje o seu serviço vai ser bem light. Vamos falar sobre interações intermoleculares. E eu vou precisar muito da sua ajuda. Ah, é? E como posso ajudar? Você já vai descobrir. As forças intermoleculares são responsáveis pelas características físicas dos compostos. Os átomos e as moléculas estão unidos por ligações químicas e por forças intermoleculares. Assim, quando queremos alterar propriedades físicas, como estados físicos, precisamos lembrar das forças intermoleculares. Da mesma maneira, quando queremos analisar as propriedades químicas das substâncias, precisamos entender as ligações químicas que foram estudadas no episódio Quanta Ligação. Tá bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Presta atenção. Como aprendemos nos episódios Só os opostos que se atraem e as moléculas e enlace químico do hidrogênio, as forças intermoleculares são responsáveis pela união ou pela repulsão dos compostos moleculares. As substâncias covalentes podem estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E isso prova que entre as moléculas existem forças de atração maiores ou menores. Eu te peguei! Bandido de uma figa! Ô tio, eu não fiz nada, meu. Libera, meu. Qual é? Fez. Que é essa invasão aí, gente? Pensando bem, eles têm tudo a ver com o assunto de hoje. Eu vou deixar eles congelados porque depois vão ser muito úteis. As propriedades dos compostos covalentes dependem da massa molar e da existência ou não de polaridade na molécula. Agora vamos entender o que isso tudo tem a ver com as propriedades. Os pontos de ebulição e difusão de uma substância dependem de dois fatores: da massa molar e das forças intermoleculares. Quanto maior a massa molar, maior vai ser a inércia dessa molécula e mais energia vai ser preciso para ela mudar o estado físico. Da mesma forma, quanto mais intensa for a força intermolecular, mais energia precisará para romper as ligações entre as moléculas e maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição. As substâncias que se ligam por pontos de hidrogênio possuem pontos de ebulição e de fusão maiores do que as ligadas por forças de polo permanente ou por forças de Van der Waals. Agora vamos descobrir o que esses dois têm a ver com o assunto que estamos falando. Pra onde você pensa que ia com tanto dinheiro? Mas isso aqui não é dinheiro não, tio. Isso Não? aqui são biscoitos. Biscoitos? Faça-me o favor, eu vou ter que te levar agora pra delegacia. Mas antes, vou te prender com esta algema super poderosa. Você vai precisar de muita força para fugir. Não vai conseguir rompê-la. O mesmo acontece com as substâncias, aquelas que têm ligação de hidrogênio. Como a força da ligação é maior, maior será o ponto de ebulição, mais energia ela vai precisar para mudar o estado de agregação. O contrário acontece com as que possuem ligação de polo instantâneo, que é mais fraca. É como se o nosso super-herói fosse uma substância que possui ligação de hidrogênio, que é mais forte. E o ladrão ali, uma substância que possui dipolo instantâneo, é bem mais fraco. A energia de ligação é bem mais fraca e bem mais fácil para desagregá-lo. Outra concorrente
conclusão que a gente pode tirar dessa história da força intermolecular é que quanto mais forte for a ligação e quanto maior a massa molar, maior a tendência da substância ser sólida à temperatura ambiente. Igualzinho ao super-herói, que parece uma muralha. Já o coitadinho do ladrão parece uma geleca. Frouxinho, frouxinho. Forte esse herói, hein? Que massa muscular! A solubilidade das substâncias também tem a ver com o tipo de ligação química entre as moléculas. Tem uma regrinha bem conhecida que vai nos ajudar. Semelhante dissolve semelhante. Entendendo um pouco mais essa frase, podemos dizer que as substâncias polares vão solubilizar as polares. Da mesma forma, substâncias apolares vão solubilizar as apolares. Então tá aí, semelhante dissolve semelhante. Mas por que será que isso acontece? Acontece por causa das ligações intermoleculares. Pois se uma molécula está unida por ligações de hidrogênio e entra em contato com outra que também possui este tipo de ligação, elas vão interagir. Porém, se esta mesma molécula entrar em contato com uma que possua força do tipo dipolo instantâneo, dificilmente elas vão interagir, pois as ligações são incompatíveis. Mas como dizem, toda regra tem exceção. Nesse caso também. Tem alguns compostos que conseguem interagir com substâncias apolares e polares. Isso acontece porque eles possuem um caráter polar fraco. É o caso de alguns álcoois, como o etanol. O etanol é considerado polar, mas possui uma parte da sua estrutura apolar e outra polar. A molécula interage com outras que possuem ligações de hidrogênio polares, porém a parte apolar da molécula interage com as que possuem forças de polo induzido. O episódio de hoje está um tanto conturbado. O que será que aconteceu agora? Mas por um lado, foi bom ter acabado a luz. Isso me fez lembrar de algo bem importante. Outra propriedade importante que depende das ligações químicas é a condutividade elétrica, ou melhor, a falta dela. A maioria das substâncias covalentes não conduz corrente elétrica e são consideradas isolantes. A tenacidade é a capacidade do material de absorver energia. Em outras palavras, é a capacidade do material resistir ao impacto. É a resistência a ser quebrado, esmagado, dobrado ou rasgado. Os compostos covalentes não são muito resistentes ao impacto. São sólidos e quebradiços. Mesmo o diamante, que é considerado um dos materiais com maior dureza, quebra-se muito fácil. Mas vamos voltar novamente aos nossos personagens. Já a dureza é a resistência dos materiais sólidos a sofrer deformações permanentes. A dureza varia com o tipo de cristais formado pelos sólidos covalentes. A gente pode dizer que é a resistência de uma superfície a ser arranhada por outro material, por exemplo, a ponta de uma faca. Cristais moleculares formados por ligações do tipo força de Van der Waals apresentam dureza extremamente baixa. Cristais dipolares, unidos por forças do tipo dipolo permanente ou por pontes de hidrogênio, possuem dureza baixa a média. Cristais covalentes ou atômicos formados por macromoléculas, como o diamante, são muito duros. Então, já estão por dentro do assunto? Viram como as ligações químicas interferem nas propriedades das substâncias no estado de agregação? Ah, isso é verdade. Vejam minha força. Me derrubar é muito difícil. Impossível. Isso aí, super-herói. Muito obrigada. Mas agora eu tenho que ir embora porque eu tenho muita química para estudar. Com licença. Tchau. Tchau, super-herói. Tchau. Kimi, a super-heroína da química!